Que tal mate? Esse é o podcast do Assan Círculo. Neste episódio, abordaremos alimentação e saúde em tempos de pandemia. E para falar sobre este assunto, a convidada é a nutricionista Angélica Cristina da Siqueira, mestranda em desenvolvimento rural pela URGS. Além de trabalhar com atendimentos de indivíduos e grupos, ela também ministra cursos sobre alimentação, saúde e ambiente através do projeto Mudando a Receita. Nós perguntamos para a Angélica sobre como pensar a qualidade da alimentação em tempos de pandemia. Como nutricionista, eu preciso iniciar essa discussão refletindo sobre o que é a qualidade em termos de alimentação de uma forma mais ampla, né? Uma alimentação adequada e saudável, mesmo em contextos mais estáveis, mas especialmente nesses momentos difíceis que a gente vive hoje, tem que ir muito além de visões reducionistas que são focadas apenas em nutrientes. É importante, sim, que a gente tenha uma alimentação plena em vitaminas, em minerais e energia, mas tão significativos quanto a nutrição são os aspectos sociais, culturais, ambientais e também afetivos do comer. Eu ouso sugerir ainda que essa visão ampliada, né, sobre a qualidade da alimentação, ela não é só importante para ampliar nossa percepção, mas ela é fundamental também para garantir que a própria dimensão nutricional se realize. O que eu estou tentando trazer aqui é que a saúde alimentar, ela é como uma rede. A gente não tem como sustentar ela com apenas um nó. A gente tem que fortalecer todos os elos e também a relação entre eles. Comer bem não pode ser alcançado só buscando manter uma dieta que seja teoricamente equilibrada em nutrientes. Se a gente consumir esses nutrientes sem prazer e desconectados das relações familiares, da cultura do nosso povo, do que a realidade socioeconômica pode acessar e da própria consciência, né, sobre os impactos no sistema alimentar, esses nutrientes isolados não vão ser suficientes para que a gente tenha saúde. Então é preciso pensar a qualidade da alimentação como um diálogo muito próximo entre saúde física e saúde mental, também entre a saúde dos indivíduos e a saúde das coletividades. Essas dimensões, elas são absolutamente indissociáveis. Desse modo, a gente não tem como tecer reflexões acerca da qualidade da alimentação, acerca da saúde, sem falar em garantir a realização desse direito para todo mundo. O direito humano à alimentação adequada e saudável, preconizado na nossa Constituição brasileira. As práticas alimentares, elas apenas vão ser saudáveis de fato quando elas estiverem alinhadas à libertação da fome de todo o nosso povo. Uma alimentação de qualidade é aquela que vai proteger a cultura alimentar do nosso local, o ambiente onde a gente vive, onde os alimentos são produzidos, a vida da economia que gira em torno de todos os nossos hábitos de consumo, as conexões, os afetos e também a satisfação pessoal cotidiana que cada um realiza através da mesa. Uma alimentação de qualidade essencialmente garante a autonomia dos povos na realização do seu direito a comer e a ter saúde todos os dias, mesmo em contextos de crise como as que a gente está vivendo hoje. A especialista apresenta sugestões sobre como podemos garantir uma alimentação de qualidade e promover a saúde neste contexto. Para a realização de uma alimentação de qualidade e, como consequência, a própria promoção de saúde, é importante a gente alinhar alguns pontos sobre escolhas alimentares. Antes de tudo, a gente tem que tocar num ponto que é bem sensível e também essencial, que é o acesso. Acessar uma alimentação de qualidade, acessar a própria saúde, não é apenas uma questão de opção pessoal, como às vezes pode parecer. As escolhas que são possíveis para cada um, elas são muito diferentes e estão conectadas tanto aos ambientes alimentares nos quais a gente vive, que determinam a própria estrutura que vai estar disponível, mas também dependem das histórias de vida, do quanto cada um pôde fortalecer habilidades de autocuidado, quais relações foram construídas com o seu próprio corpo, a proximidade com o alimento, os afetos desenvolvidos à mesa e os conhecimentos sobre práticas de saúde, né, de como se cuidar, entre outros vários fatores. Então eu gostaria de situar que as propostas que a gente vai sugerir aqui, elas sejam acolhidas como horizontes a serem refletidos e ajustados à realidade de cada um, respeitando a sua história e seu contexto de vida. Para além, assim, do espectro individual, espero que essas reflexões elas possam apoiar um olhar para a nossa saúde que se conecte com o coletivo, percebendo que as escolhas que são possíveis para nós afetam as escolhas que são possíveis para os demais, especialmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Ou seja, que a gente possa pensar escolhas que promovam segurança alimentar e nutricional, centrando então nossos esforços para fortalecer ambientes saudáveis
não apenas para nós mesmos, mas para todos. E neste cenário, a Angélica também fala sobre quais são as alternativas e escolhas que temos. Bom, de forma mais prática, a gente pode se basear muito nas orientações do Guia Alimentar da população brasileira. O cerne da estratégia, ele não está em nenhum superalimento que pode fortalecer a imunidade e garantir saúde. De fato, não tem nenhuma fórmula mágica, mas tem uma questão que, apesar dela ser simples, ela parece iluminar muitos caminhos para a alimentação saudável. É a preferência por alimentos in natura ou minimamente processados, sempre que possível. E por falar em escolhas, a convidada deste episódio explica sobre o que costumamos chamar de comida de verdade. Na chamada comida de verdade, que é simples, é fresca, é diversa e é sazonal, que a gente tem o maior potencial. Nesse sentido, a diversidade ela desponta como um elemento fundamental, porque não é necessário nem é saudável focar o comportamento no que não comer. A gente pode focar em comer mais cores, mais diversidade, mais sabores, mais texturas, focar na ampla variedade que a natureza nos disponibiliza. Porque comendo de tudo, concentrando atenção em diversificar o nosso cardápio, a gente reduz naturalmente o consumo exagerado de qualquer item, sem restringir nada. E essa estratégia, ela não é apenas interessante em termos de nutrientes, mas também pelas relações que a gente estabelece e os impactos sobre o sistema alimentar e outros benefícios que a gente pode usufruir. Para isso, é importante associar a reflexão sobre onde a gente adquire os nossos alimentos. Então, priorizar as feiras, os pequenos produtores e, se possível, orgânicos e agroecológicos, significa não só saúde no alimento para o consumidor, mas também saúde e renda para o produtor, sustentabilidade para o ambiente, justiça social, fomento para a economia local e fortalecimento do nosso próprio conhecimento e proximidade com o alimento. A nutricionista comenta ainda sobre a importância de sentir prazer durante a preparação dos alimentos. Outro benefício dessa estratégia está relacionado ao desenvolvimento de habilidades culinárias. Com alimentos in natura e pouco processados, o cozinhar adquire muita relevância. E para que essa prática ela possa assumir ainda mais potencial de saúde, é importante que ela seja prazerosa e compartilhada. Comer bem é tarefa de todos. Então, a ocasião da refeição, o preparo e o comer juntos, eles se tornam também um momento de fortalecer laços, de partilhar não só comida e conhecimentos gastronômicos, mas também sensações, afetos, histórias, valorizar conhecimentos e habilidades culinárias transmitidas entre gerações e adquirir autonomia no próprio autocuidado. Estudos, eles indicam que pode ser benéfico até para a saúde mental, então cozinhar é muito importante. Angélica também fala sobre a relação do comer com a saúde mental neste momento de pandemia que causa tantas angústias. Nesse período em que muitos estão em isolamento e convivendo com uma carga de estresse mais pesada, as dificuldades elas podem ficar ainda mais desafiadoras nesse ponto. Eu tenho recebido relatos de dúvidas, muitos medos, que vão desde não ter recurso para comprar alimentos, até o de ter recurso, mas não encontrar os itens, né? Esse medo do desabastecimento. E também de perceber mais fome, desejos alimentares, esse comer por tédio, comer por tristeza, comer por estresse. E também outras angústias assim, sobre o impacto da alimentação no próprio peso corporal, na imunidade, enfim. Bom, é importante a gente salientar que perceber mudanças, tanto na rotina alimentar, nas fomes, quanto no próprio corpo durante o período de estresse é absolutamente normal. E não é necessário nem saudável se preocupar excessivamente com isso, tá? A gente já está vivenciando muito estresse por fatores externos. Então, no que estiver ao nosso alcance, o caminho ele está muito em ter paciência e compreensão consigo mesmo. E tentar viver esse momento alimentar da maneira mais leve que tu puder. O que eu tenho orientado é comer regularmente, sempre que possível, observar os sinais de fome, de saciedade, tentar se guiar por aí e procurar investir bastante atenção na refeição, né? Fortalecer também os laços, fazendo a refeição em companhia, caso tu more com outras pessoas, também pode ser bastante prazeroso. E quanto ao comer emocional, eu acho que é importante salientar que eu não estou trazendo esse ponto para demonizar essa prática, porque em momentos de estresse, como o que a gente está passando agora, é natural a gente sentir mais ansiedade e a vontade de comer alimentos que nos trazem conforto. Então, caso tu esteja observando um aumento nesse comportamento, a primeira coisa é, seja compreensivo consigo mesmo, ninguém é de ferro. Em segundo lugar, se optar por comer, faz isso com intenção,
dedicação, com atenção, aproveita de verdade, sente os gostos, se permite. Assim, tu consegue usufruir os benefícios de comer alguma coisa gostosa, né? Ter esse conforto e reduz a probabilidade de precisar fazer isso novamente, porque se a gente se culpa, a gente acaba renovando aquela carga de estresse e aí pode acabar precisando do conforto novamente. Então isso é bastante importante. A culpa, ela nunca é um bom ingrediente a adicionar na alimentação. A culpa, assim como a restrição, ela nos leva a ciclos bem difíceis de quebrar e que podem inclusive levar a transtornos alimentares. Então o mesmo vale para o consumo de processados e ultraprocessados. Esses alimentos industrializados são aqueles produtos que têm diversos ingredientes com nomes estranhos que a gente nem consegue identificar. A gente sabe que esses produtos eles não devem compor a maior parte da nossa rotina alimentar, mas quando a gente consumi-los, é importante comer tranquilo. Feita a escolha, aproveita como aproveita todos os demais alimentos, com presença e com prazer. Neste cenário que é propício a reflexões, o pensamento crítico e a nutrição da mente também são pauta do trabalho de Angélica. A gente está vivendo um período, há muitos anos, né, em que há excesso de informações relacionadas à nutrição e à saúde. Elas muitas vezes se contradizem e geram medo, causando ainda mais confusão. O autor Claude Fischler, já em 1995, denominava esse fenômeno como cacofonia alimentar. E a nutricionista Sophie Deran, ela tem trabalhado nos últimos anos também com o conceito de terrorismo nutricional. Às vezes, pode acabar ficando bastante difícil discernir o que serve para nós, o que é verdadeiro ou não. Então, eu trago novamente a referência do Guia Alimentar, que em seus 10 passos para alimentação saudável, ele indica: seja crítico. Avalie as informações que chegam até você, não acredite em tudo que lê e aconselha também amigos e familiares a fazerem o mesmo, porque em geral as orientações sobre superalimentos elas nunca são confiáveis. Também é importante lembrar que cada pessoa é única. O que funciona para a vizinha não precisa funcionar para ti. Se tiver dúvidas, precisar de um suporte para uma mudança maior na sua alimentação, é importante consultar um nutricionista, um profissional de saúde e acessar informações realmente confiáveis, não fazer essas mudanças sem um suporte adequado. Quanto à higiene dos alimentos, Angélica explica sobre os cuidados para garantir a segurança no que diz respeito ao coronavírus. A primeira questão que é importante salientar é: não há evidência de que a transmissão possa ocorrer através de alimentos. A transmissão ela ocorre prioritariamente de pessoa para pessoa, através de gotículas que se disseminam pelo ar e entram em contato com boca, nariz ou olhos, diretamente pelo ar ou através de mãos contaminadas que são levadas ao rosto. Então, o principal risco relacionado à alimentação, ele se relaciona ao momento da compra, através do contato com outras pessoas, especialmente circulando em locais fechados, e do contágio por levar as mãos ao rosto após tocar em superfícies contagiadas. A gente pode se prevenir com alguns procedimentos bem simples. Primeiro de tudo, planejamento básico. Fazer uma lista, pensando as compras também para não precisar sair com frequência e nem ter desperdícios. Eu indico pensar as compras por uma média de 10 dias. Definir também locais seguros para fazer as suas compras e também horários de menos movimento. Quando estiver fazendo as compras, usar máscara é essencial e não tocar o rosto antes de lavar as mãos. Se precisar ajustar a máscara, fazer sempre pelas laterais, pelos elásticos, nunca pela frente. E não é indicado usar luvas, apenas higienizar as mãos com bastante frequência. Fazer as compras com agilidade, evitando tocar em itens que tu não vai levar e manter a distância de outras pessoas. Ao chegar em casa, higienizar as mãos, preferencialmente utilizando água e sabão, ou como segunda opção, o álcool 70%, lembrando de lavar as duas palmas, o dorso da mão, os dedos, a região entre os dedos e os punhos. E a máscara deve ser destinada então para a higienização, assim como o sapato utilizado na rua e as roupas. Sobre as compras, cabe a cada um proceder como se sentir mais seguro, mas eu ressalto que não é necessário preocupação excessiva, pois o potencial de contágio através de embalagens de alimentos ele não é zero, mas é bem baixo. As gotículas respiratórias teriam que cair no produto, passar uma carga viral suficiente para suas mãos e depois tu ainda tocar o rosto levando vírus residuais ativos. Ainda é incerto afirmar, mas se estima que o vírus fica ativado em superfícies por cerca de
1 a 3 dias. Então, a combinação entre o tempo nas prateleiras, no armazenamento nas nossas próprias despensas e a higiene rotineira, né, realizada tanto no momento do consumo quanto dentro da nossa casa, no preparo da alimentação, elas neutralizam muito o potencial de contágio por esse meio. Então, o essencial é limpar sempre bem as superfícies, né, após guardar as compras, então a mesa e a pia, por exemplo, lavar ou reservar as sacolas, né, utilizadas para as compras por 3 dias antes de reutilizar e higienizar bem os alimentos frescos que vão ser consumidos crus. Legumes, verduras e frutas, então, devem ser sempre higienizados, independente do coronavírus, porque tem outras doenças transmitidas por alimentos que a gente sempre tem que evitar e essa higienização ela previne. Como se faz? Lava folha por folha, item por item, em água corrente, aproveita para tirar partes danificadas, ver se está tudo certinho com o alimento, usando uma esponjinha ou uma escova nos alimentos de casca grossa e deixa todos eles de molho por 15 minutos em uma solução com hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio ele é mais conhecido como água sanitária, mas tem que ser própria para uso em alimentos, certo? A diluição que tu vai usar dessa solução de água com hipoclorito, ela deve ser a que está recomendada no rótulo, tendo bastante atenção que se não estiver escrito qual é a diluição para uso em alimentos, esse produto não é próprio para esse uso. Depois de deixar nesse molho, é só enxaguar todos os alimentos, retirando o excesso do produto e secar eles antes de armazenar. Esse procedimento, além de garantir a segurança, ele prolonga também a durabilidade desses alimentos na nossa geladeira. Para os demais itens, caso você desejar higienizar 1 a 1, as orientações são priorizar a lavagem com água e sabão de pacotes plásticos e latas. Então, lembrando também de deixar a torneira fraquinha para não desperdiçar água e usar o pano com álcool 70% só para embalagens mais frágeis, como aquelas de papel ou papelão. No caso de teleentregas, os cuidados devem ser especialmente no recebimento. Minimizar o contato com o entregador, descartar as embalagens externas e higienizar bem as mãos antes de comer. E uma última dúvida que tem aparecido é em relação a congelados. O congelamento ele não inativa o vírus, isso é um mito, certo? Pelo contrário, baixas temperaturas inclusive auxiliam na preservação desse tipo de micro-organismo. Então, é importante proceder com os mesmos cuidados que a gente tem em relação aos demais alimentos. E essa orientação, ela vale bastante para as carnes, por exemplo, que têm sido apontadas como itens de bastante preocupação por causa dos casos de frigoríficos aqui no estado, né? Os processos realizados na produção, se feitos conforme a legislação, eles deveriam garantir a segurança destes alimentos. A gente pode buscar fornecedores que a gente tem confiança, né, em primeira instância, mas de todo modo, na nossa casa, o que a gente pode fazer é descartar a embalagem externa, lavar sempre as mãos antes e depois de manusear a comida, higienizar as superfícies e utensílios e cozinhar bem. Esses procedimentos, eles garantem a inativação de possíveis partículas de vírus presentes nos alimentos resfriados e congelados. E para finalizar a sua participação no Que Tá um Mate, Angélica fala sobre os significados da alimentação, bem como do potencial coletivo do ato de comer. Em síntese, penso que o fundamental é encontrar um equilíbrio entre a cautela para prevenir o contágio com o cuidado da saúde mental e da coletividade. O comer é cheio de significados e tem um grande potencial para a promoção de saúde. A gente não pode perder isso de vista em meio ao medo. Reflete sobre as informações disponibilizadas, escolhe os procedimentos que te dão mais segurança e que também podem favorecer práticas alimentares saudáveis de forma integral e come em paz. Lembrar sempre que a saúde alimentar é essencialmente coletiva. Então, se for possível, compra a maioria dos teus alimentos direto do agricultor e de pequenos empreendimentos. As feiras, elas seguem sendo locais bons para realizar as compras. Porque, além de ser ambientes abertos, com boa circulação de ar, os alimentos passam literalmente por menos mãos até chegar até a gente. Então, assim, a gente pode acessar alimentos potencialmente nutritivos, com referenciais locais e promover não só a saúde individual, mas o bem-estar coletivo da sociedade e do meio ambiente. É cuidar de ti, cuidando de todos, da terra ao prato. Obrigada, Angélica, nutricionista e mestranda em desenvolvimento rural pela URGS. Acabou o segundo episódio, mas a gente volta logo com mais informações diferenciadas para você. Esse é um podcast que nasce da cultura do sul da América Latina, onde pessoas se sentam numa roda de conversa para compartilhar uma cuia de mate.
Esses são costumes que vêm dos indígenas, principalmente dos guaranis e dos quechuas. Compartilhamento de utensílios, aproximação de pessoas são pautas extremamente importantes em épocas de pandemia. Então, tratar sobre sistemas alimentares sustentáveis, soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional, sociobiodiversidade e agroecologia são pautas para refletir sobre sobrevivência, saúde e bem-estar da população em geral e ainda mais pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais. Então, que tal o mate? A coordenação do podcast Que Tal um Mate é da Gabriela Coelho de Souza e da Daniele Finamor. A produção e o roteiro são da Bruna Karpinski, a vinheta e a edição de áudio são do Pedro de Bois e a identidade visual é da Helena de Lima Miller. Tchau e até o próximo episódio. Que tal um mate?